Olá, terráqueos! Meu nome é Luna, eu sou nutricionista e comunicadora e hoje a gente vai fazer uma tier list novamente. Mas essa tier list vai ser uma tier list especial, uma tier list de o quê? Suplementos alimentares. Escolhi aqui os 10 suplementos alimentares que as pessoas mais utilizam para a gente fazer uma tier list, dizendo se eles funcionam, se tem evidência, se é melhor comer comida, se não funciona de nada. Isso tudo a gente vai ver no vídeo de hoje. Mas antes já queria pedir para você deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E se você gosta do meu trabalho, pode contribuir financeiramente, quer se tornar membro ou membro do canal ou marcar uma consulta comigo, todas essas informações estão sempre aqui na descrição do vídeo. Agora bora lá, que eu tenho certeza que essa tier list vai ser polêmica. Bom, eu fiz essa tier list aqui pra gente e eu separei em vale a pena se indicado e se a pessoa puder comprar. Porque não adianta nada eu passar o suplemento e a pessoa não ter dinheiro para comprar. Então, primeira categoria. Segunda, funciona, mas é melhor comer comida. Isso também é importante, né? Porque tem vários suplementos por aí e tem alguns que, assim, comer comida e tomar o suplemento é a mesma coisa. Depende da situação, né? Terceiro, ajuda, mas não pode malhar fofo. Isso aí é outra coisa também importante, né? E tem suplemento que funciona, mas só para quem malha de verdade, né? Para quem malha fofo, não adianta nada. Quarta categoria, só serve para fazer xixi caro. Ou seja, é aquele negócio que tu vai rasgar o seu dinheiro e não serve, só serve para você fazer xixi caro. E por último, não tem evidências suficientes na literatura de que esse suplemento cumpra a função que ele deseja. Então são essas categorias e eu separei esses 10 suplementos aqui, que são whey, creatina, pré-treino, cafeína e termogênicos no geral, glutamina, albumina, colágeno hidrolisado, BCAA, multivitamínicos e o ômega 3. Importante, não é sobre as marcas. Não consegui pegar tudo sem marca para não mostrar marca nenhuma. Isso é sobre a funcionalidade desses suplementos, beleza? E a gente já começa com ele, o Whey Protein. O suplemento, eu acho que mais divulgado e muito provavelmente até utilizado. E o que é o Whey Protein? O Whey Protein é o soro do leite. Então, quando você faz produtos lácteos, queijos, por exemplo, solta aquele sorinho, sabe? Sabe aquele soro que tem na lata do seu creme de leite, que fica ali soltando? Aquele soro do leite é o Whey Protein, só que o Whey Protein ele vai passar por um processo de ressecamento, que ele vai virar esse pó e, de fato, vai virar o Whey Protein, mas é soro do leite. E principalmente a proteína do soro do leite. O Whey Protein, ele funciona? Funciona. Mas é melhor comer comida? É melhor comer comida. O Whey Protein ele vai ser utilizado caso você, de repente, não possa fazer uma refeição como o almoço e o jantar ao longo do seu dia, que são as refeições que a gente tem maior quantidade de proteína ingerida. O Whey Protein pode ser uma estratégia nutricional para quem é atleta de fato, que precisa de uma quantidade muito maior de proteína e talvez não esteja conseguindo ingerir através da alimentação somente. O Whey Protein pode ser utilizado para pessoas veganas e vegetarianas também, porque a gente tem o Whey que não é só do soro do leite, também tem Wheys que são de origem vegetal, como o Whey de ervilha, Whey de arroz, tem até o Whey de cânhamo. Então, o Whey Protein eu colocaria aqui na categoria funciona, mas é melhor comer comida. Porque, vamos falar a verdade, é muito melhor comer um pedacinho de frango, um pedacinho de carne, um ovo, tomar um leite, uma vitamina, do que tomar o Whey Protein. Mas, caso você precise tomar por alguma circunstância específica, ele funciona. Mas vamos combinar que é melhor comer comida. Então, eu acredito que essa categoria para o Whey esteja ótima. Então já começamos com polêmica, vamos para a segunda maior polêmica, que também é um dos suplementos mais utilizados. E tem gente que fala que é essencial, mas é o quê? Ajuda, mas não pode malhar fofo. Gente, a creatina, ela funciona, mas ela vai funcionar se você tiver ali na academia constantemente, se você já tiver aquele hábito de malhar, se você estiver progredindo a carga da academia, se você estiver malhando até a falha na musculação. Se você malha fofo, a creatina não vai
ser necessária para você. Você só vai estar gastando seu dinheiro à toa. Então a creatina, ela funciona, ela ajuda, mas você tem que malhar de verdade até a falha e aumentando a carga. Senão é gastar dinheiro fora. Lamento não ter uma categoria aqui essenciais aqui também. E aí já deixo o recado. Não existe suplemento essencial, tá bom? Suplemento é algo que vem para complementar algo que você não conseguiu atingir através da alimentação. Se você atingir tudo através da alimentação, tu não precisa de suplemento. Então, nenhum suplemento é essencial. Por isso, nem tem essa categoria aqui. E aí, já vamos para o pré-treino. Pré-treino pode ser de beta-alanina, pode ser de cafeína, né? A gente até pode pensar aqui numa cafeína, num termogênico, até como um pré-treino, tem gente que utiliza. Mas falando de pré-treino específico, ele funciona? Funciona. É necessário essencial? Não. Mas, por exemplo, eu tenho paciente que tem uma rotina extremamente cansativa e que só consegue malhar depois do trabalho de noite, quando já tá cansada, e se ela não tomar o pré-treino, muito provavelmente não vai conseguir malhar. Então, entra-se com um pré-treino aí para dar essa força, essa motivação. Então, para mim, o pré-treino ele vai entrar nesse mesmo lugar da creatina. Ele ajuda, mas você não pode malhar fofo. Até porque a beta-alanina vai te deixar todo coçando. Então, assim, tem que ir malhar e tem que gastar essa energia. Tá, eu concordo que ele também poderia estar lá em cima. Não vale a pena ser indicado e se você puder comprar, né? Mas é importante. Malhar fofo também não combina com pré-treino. E aí a gente entra nos termogênicos, né? Nesse caso especificamente eu vou falar da cafeína. Tem outros termogênicos que existem, tá? Alguns, inclusive, são proibidos porque termogênico não é brincadeira. E por isso, o termogênico, que é o único que eu indicaria, é a cafeína. E vamos falar a verdade, também não precisava ser um suplemento. Poderia ser uma xícara de café antes do treino. O termogênico se chama termogênico porque ele atua no processo de termogênese. Lembra quando a gente fala lá na biologia que as células precisam respirar? Fazer respiração celular, e aí a gente aprende lá o ciclo de Krebs, respiração aeróbica, anaeróbica, e que elas produzem inclusive calor. É exatamente aí que os termogênicos vão atuar. E aí eles podem inclusive dar por conta disso taquicardia e outros sintomas relacionados a essa termogênese, como o aumento do suor corporal e propriamente também da temperatura corporal. Mas alguns desses termogênicos são exatamente proibidos por atuarem nas células. Eles podem impedir essa termogênese e aí é perigoso, e por isso alguns termogênicos são proibidos de fato. Por isso, a indicação seria a cafeína, que é uma molécula segura, que tem uma quantidade X que a gente pode ingerir e que não traria esse malefício. É para todo mundo? Claro que não. Existem populações específicas que não devem fazer esse uso da cafeína. Mas se você é uma pessoa que não tem nenhuma doença crônica associada e que não está malhando fofo, a cafeína como termogênico, ela pode ajudar. Mas você não pode malhar fofo. E como eu falei, você pode, ao invés de comprar um suplemento de cafeína, tomar uma xícara de café antes do treino e gastar muito menos dinheiro. Então aqui eu vou botar a cafeína no ajuda, mas não pode malhar fofo, tá? Mas eu também colocaria no vale a pena sim indicado e se você puder comprar. Mas como eu falei, nada aqui é essencial. E aí a gente vai agora para ela, a glutamina. A glutamina, gente, enquanto suplemento para atletas, para pessoas que buscam performance esportiva, ela não tem evidências suficientes que suportem seu uso. Ela é utilizada para pessoas em situações metabólicas críticas. Então, se passou por uma cirurgia extensa, queimaduras ao longo do corpo, que é uma situação que o nosso corpo exige muito. Nessas situações metabólicas críticas, a glutamina pode ser utilizada. E sobre a alegação que ela melhora o sistema imunológico, gente, o sistema imunológico é muito complexo e muitos fatores levam à sua melhora ou piora. Nem é um termo tão certo da gente falar, mas em termos gerais, para você ter um sistema imunológico bom, você tem que dormir bem, você tem que se alimentar de forma saudável, você tem que fazer exercício físico, você tem que estar com a sua saúde mental em dia. Isso tudo vai fazer com que você tenha um sistema imunológico bom.
e não uma glutamina. E é por isso que ela tá aí, não tem evidências suficientes, tá? Ou você podia botar também que só serve para fazer xixi caro, caso você seja uma pessoa que malha e toma glutamina. Mas como eu falei, em casos de situações metabólicas críticas, ela pode ser utilizada, por isso eu vou botar como não tem evidências suficientes para uso de atletas. E aí a gente vem para a albumina. A albumina é a proteína, só que do ovo. Então ela seria como se fosse um whey, só que de ovo. Por isso, inclusive, ela é bem mais barata que o whey protein e vai ter mais ou menos a mesma função. Então eu colocaria no funciona, mas é melhor comer comida. Porque se você puder conseguir essa proteína através da alimentação e não de um suplemento que você vai ter que comprar, tomar todos os dias, vai ser muito melhor. Mas se você tem indicação, tá precisando de proteína, de repente não tem dinheiro para comprar um whey, pode comprar uma albumina. Então eles têm mais ou menos a mesma função. Daí vem uma polêmica. O colágeno hidrolisado. Gente, já falei algumas vezes, mas vou falar mais uma vez. Colágeno hidrolisado, se tiver na forma de pozinho para você tomar, ele só serve para você fazer xixi caro. Porque o colágeno, ele vai funcionar só se for de uso tópico, ou seja, se for uma pomada para sua pele, ele vai realmente fazer com que você tenha uma aparência melhor, um rosto mais esticadinho e tudo mais. Porém, se você está buscando esse resultado tomando colágeno, você nunca vai conseguir. Por quê? O que é o colágeno? O colágeno hidrolisado é um conjunto de aminoácidos. E quando você ingere um conjunto de aminoácidos, o seu corpo vai utilizar eles para o que ele está precisando. Se você não tiver precisando construir moléculas de colágeno, esses aminoácidos que você conseguiu através do BCAA vão ser jogados fora porque o seu corpo não está precisando. Então você só vai estar fazendo xixi caro e rasgando o seu dinheiro. Se você busca utilizar o colágeno para a melhoria de aspecto de pele, tem que ser de uso tópico e não tomado oralmente. Por isso, ele está nessa posição. E aí, já que a gente falou do colágeno hidrolisado, que é um aminoácido, vem aí o BCAA. BCAA também é um conjunto de aminoácidos. Que, gente, vai ser mais ou menos a mesma coisa. Se você não tiver precisando de mais aminoácidos para construir proteínas, você vai jogar fora. Então, o BCAA, que é um conjunto de aminoácidos, tanto ele poderia estar no é melhor comer comida, funciona, mas é melhor comer comida, mas também vai colocar aqui, só serve para você fazer xixi caro. Só serve para você fazer xixi caro, porque é muito melhor você ter uma alimentação variada com aminoácidos do que você ingerir um aminoácido artificial que você não sabe se o seu corpo está precisando e se você tiver ingerindo em excesso, só vai ser jogado fora através da urina. Então, o BCAA entra aqui no só serve para fazer xixi caro. Não gaste seu dinheiro com BCAA, coma comida. Beleza? O próximo é o multivitamínico, que também, gente, já falamos aqui do multivitamínico, tem um vídeo onde eu explico o que é cada um, vou deixar o card aqui para vocês assistirem. Mas, basicamente, eles colocam um monte de vitaminas em quantidades que podem ser maiores do que as necessárias ou menores do que as necessárias, na maioria das vezes. E, além do mais, essas vitaminas e minerais, eles podem competir entre si pela sua absorção. Então, ferro e cálcio impedem a absorção um do outro. Ou seja, é muito melhor você se alimentar de uma forma saudável e variada, com alimentos in natura e minimamente processados na sua maioria, frutas, verduras, legumes, carnes, leites e derivados, para conseguir as vitaminas e minerais que você precisa, que não é difícil de consumir através da alimentação, do que tomar um multivitamínico que pode ser que não tenha a quantidade de vitaminas que você tem e que você precisa, que pode ser que tenha menos, que pode ser que tenha mais e que pode até, inclusive, gerar uma hipervitaminose. Você não precisa tomar multivitamínico, você precisa de uma alimentação saudável. Ah, mas eu não consigo me alimentar de uma forma saudável. Ah, mas eu não consigo ingerir tudo. Então, a gente pode fazer isso de outras formas
E é muito melhor, caso você tenha uma deficiência de vitamina, você utilizar ela da forma individualizada, ou seja, se você está com deficiência de ferro, tomar o ferro, se você está com deficiência de vitamina D, tomar a vitamina D, do que você tomar um multivitamínico. E isso vai ser prescrito por um profissional nutricionista. Logo, se você tiver com alguma deficiência nutricional, eu indico que você procure um profissional para te auxiliar e não sair tomando multivitamínico. Por isso, o multivitamínico vai aqui na categoria do só serve para fazer xixi caro. E o último suplemento mais utilizado pelas pessoas é o ômega 3, ou óleo de peixe, também como é popularmente conhecido. O ômega 3 é um suplemento lipídico composto por ácidos graxos, principalmente os poliinsaturados, como o EPA e o DHA. O ômega 3, ele tem função sim, mas principalmente para pessoas que têm hipertrigliceridemia, ou seja, que têm os triglicerídeos muito altos. O ômega 3 é outro suplemento que a gente poderia conseguir os benefícios através da alimentação, se a gente consumisse peixes gordurosos pelo menos 2 vezes na semana. Só que a gente sabe que a maioria das pessoas não consegue através da alimentação, porque peixe é caríssimo e peixes gordurosos ainda mais. Tá, que a gente tem a sardinha, que é um excelente peixe, que tem boas doses de EPA e DHA, mas que nem todo mundo gosta. Então, assim, se você não consegue ingerir a quantidade de peixes gordurosos na sua alimentação, ou se você é uma pessoa que tem hipertrigliceridemia, eu colocaria o ômega 3 no vale a pena se indicado por um profissional e se você puder comprar e se você não puder comer os peixes gordurosos, como eu falei. Não é para todo mundo, não é nenhum suplemento é essencial, mas existem suplementos que podem ser utilizados, que podem favorecer a dieta, que podem favorecer uma melhora na saúde, mas todos eles precisam ser indicados por um profissional da área da saúde, nutricionista ou médico, e toda mudança na alimentação por um profissional nutricionista. Médicos não devem fazer orientações de alimentação e nutrição. Assim como eu não posso passar remédios, eles não podem fazer coisas que eu devo fazer. Então assim ficou nossa tier list, com apenas o ômega 3, vale a pena ser indicado se você puder comprar, mas também colocaria aqui, nesse caso, o whey, a albumina, como eu falei. Tivemos todas as explicações, tá? Se você ficou confuso com essa tier list, assiste o vídeo todo, vê todas as explicações. Se tiver mais dúvida, deixa aqui nos comentários. Me segue que eu tô sempre falando sobre esses assuntos. E se você gostou dessa tier list, quer que eu faça mais, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente, tem Pix, tem o Apoia-se, tudo tá aqui na descrição. Você também pode se tornar membro ou membro do canal, tem conteúdo exclusivo na área de membros, podcast, leituras radicais, reacts exclusivos e muito mais. E você também pode agendar uma consulta comigo se você estiver precisando melhorar a sua relação com a alimentação e não cair em armadilhas e comprar suplementos desnecessários. Também as informações para você marcar a consulta estão na descrição desse vídeo. E é isso. Muito obrigada a todos que chegaram até o final desse vídeo. Comenta aí Whey Protein. E a gente se vê no próximo.